rumo a Nova York, porque o presidente Lula está se pronunciando. Vamos conferir. Eu achava que era humanamente impossível o operário chegar à presidência da República pelo voto. Em 89 eu descobri que era possível, sim. Porque eu disputei com todos os medalhões da política brasileira, todos os figurões, e eu, um simples metalúrgico, fui o segundo colocado. E fui para o segundo turno e tive 47% dos votos. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Fórum de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível, sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar à presidência da República. E foi assim que nós criamos o Fórum de São Paulo. Só para vocês terem ideia, da República Dominicana tinha 15 organizações de esquerda. A Argentina tinha umas 20 organizações de esquerda e ninguém falava com ninguém. Todo mundo era inimigo de todo mundo. A única coisa que uniu os argentinos era o Maradona. Ninguém mais unia. Bem, e aí nós discutimos a necessidade de todo mundo voltar a fazer política. E a minha experiência qual é, Boric? A minha experiência é que eu fui o segundo colocado em 89, eu fui o segundo colocado em 94, eu fui o segundo colocado em 98, eu fui o primeiro em 2002, eu fui o primeiro em 2006, fomos o primeiro em 2010, fomos o primeiro em 2014, fomos o segundo em 2018, quando eu não pude ser candidato, e fomos o primeiro quando eu votei em 22. O que nós temos que fazer para garantir a democracia? Você, eu, Yamandu, o Pedro Sanches e todos nós precisamos acordar todo dia e perguntar o que a gente vai fazer pela democracia. Quando for dormir à noite, encosta a cabeça no travesseiro e se pergunte o que você fez durante o dia para fortalecer a democracia. Com quantas pessoas você falou de democracia? Com quantas pessoas você falou da necessidade da organização popular? Com quantas pessoas você chamou para se organizar? Porque o meu partido, quando foi criado, a gente tinha núcleo de categoria, a gente tinha núcleo por bairro, tinha núcleo por vila, tinha núcleo por local de trabalho, por local de estudo. Ou seja, era a sociedade civil organizada no seu local de moradia, no seu local de trabalho, que fazia com que a democracia pudesse vencer. Eu pergunto, o que nós fazemos hoje? Vamos botar a mão na consciência, todos nós que estamos aqui. O que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas nós falamos de democracia? Com quantas pessoas nós falamos de organização popular? Com quantas pessoas nós falamos de organização por bairro, por local de moradia, por local de estudo, por local de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E se nós não falamos, nós não organizamos. E se nós não organizamos, a democracia perdeu. O que me inquieta hoje, companheiro Boric, quer saber o seguinte, e vou terminar com essa indagação. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com discurso nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, o presidente Lula em Nova York. Vamos ouvi-lo. A gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles
e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? E eu acho que nós deixamos de fazer muitas coisas que no segundo momento eu pretendo dizer o que nós deixamos de fazer. Então eu penso que antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita, nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer, sabe, a direita. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora. É isso. Muito bem, e assim conclui a participação do presidente Lula às margens ali da própria Assembleia Geral da ONU ontem, com o ato de democracia sempre, mais de 30 nações ali reunidas, nações europeias, nações latino-americanas, nações asiáticas, e num raro lampejo ali de autocrítica, né? Um princípio de autocrítica que o presidente Lula historicamente se mostra um pouco alérgico ou avesso, para dizer o mínimo, mas pelo menos propondo uma autocrítica, dizendo em democracia sempre, mas no final se referindo aos seus adversários como de extrema-direita e fascistas, né? Que democracia é essa, Jess Peixoto? Eu acho que ele faz uma pergunta que é onde a democracia errou e com quem ela errou. Para ser sincero, eu sou assim uma democrata por excelência, eu acredito muito na democracia. Isso também significa que quando você passa pano para um ditador como o Maduro na Venezuela, você está indo contra a democracia. Também significa que quando numa eleição, como foi o caso da eleição da Venezuela, em que foi uma eleição fraudada, relatórios internacionais mostram isso, e você dá declarações dúbias, também é um problema. Eu acho que o presidente Lula, ele vai e ele fala sobre uma direita, uma extrema-direita, e eu acho que ele ignora questões intrínsecas à própria criação do Foro de São Paulo, com várias ditaduras, com vários ditadores, com várias pessoas muito problemáticas e que machucaram seus povos, como o caso do Maduro, do Ortega, também em Nicarágua. Então não dá pra gente colocar isso e esquecer que democracia não é sobre direita ou esquerda, é sobre integridade. E que mais do que tudo, quando ele põe aí essa lógica da polarização, das lógicas até mesmo em relação a ter voz. Ele se privilegiou muito das polarizações, ele incentivou muito as polarizações, ele o fez com o PSDB, ele fez isso em vários outros momentos da nossa história, e quando ele menciona as eleições, é bom dizer que ele polarizou. Então, assim, não dá para se culpar tudo para a direita e esquecer que o anseio de defesa democrático, ele deve partir em todos os espaços e para todas as vozes. E nesse mesmo discurso ele repete essa polarização, porque ele fala do mercado e da imprensa, que são instituições sem a qual não há democracia, mas ele trata como se fossem entes malvados, malignos, e que se você se conecta com demandas da imprensa ou críticas que a imprensa traz, que são da sociedade no fim das contas, ou se você se preocupa com as reações dos mercados, que nada mais são do que todos nós, operando com compra e venda e com tudo que todo o nosso comportamento econômico influencia nas tendências de mercado, quando o presidente trata essas instituições como se fossem entes malignos e contra os interesses da democracia, ele está, mais uma vez, entrando em contradição com os próprios princípios democráticos. Agora, e ele chega a mencionar, mano, que a gente precisa dar atenção para aqueles que nos elogiam, que estão próximos de nós. É uma crítica à imprensa. E quando a gente critica alguma coisa em relação ao Trump e essa citação da imprensa, muitas vezes é isso. É papel da imprensa ser crítica. Não é papel da imprensa ficar no elogio. É apontar incoerência, porque são figuras públicas e devem, nesse caso, sofrer o escrutínio público. E essa conferência deles aí só ganhou essa relevância toda principalmente porque eles alijaram, eles desconvidaram ou não convidaram os anfitriões que os recebem na democracia americana, os Estados Unidos. Eu queria ver se o presidente Lula poderia ter toda essa energia e contundência, se esse evento seria capaz de ser realizado, por exemplo, em Caracas, ou em Moscou, ou em Pequim. Será que seria possível? A ver, acho que não, né? Doutora Priscila Silveira.
Ô Marinho, a gente observa que essa polarização faz bem e tem feito bem tanto para a esquerda quanto para a direita, porque se não houvesse essa polarização, o presidente Lula, quiçá, teria sido inclusive eleito. Mas o que chama atenção, e ali eu quero ponderar, é que quando ele fala que a esquerda se divide por causa disso que a direita tem ganhado força, também é a mesma colocação feita pela própria direita. Quando eles se dividem, é por isso, por causa de determinadas divisões que são feitas na direita, que a esquerda toma ali o seu lugar. Então eu acho que essa narrativa, frente aí à democracia, parte e é dada para todos os lados, tanto para quem é da esquerda quanto para a direita. Isso é uma questão óbvia, o que foi falado ali pelo presidente, tendo em vista que é óbvio que se divide, o outro partido ali ganha força. Então, a polarização faz bem, digo faz bem no sentido de ganhar ou colocar lados, e é óbvio que quando a gente odeia, a gente chama para si aqueles que são contrários à nossa fala, à nossa questão. Tanto é que foi isso que o presidente ganhou, por causa dessa questão odiosa que a gente vem enfrentando desde então, desde 2022. Nossa querida telespectadora Vera Lúcia Romero Bertola também, enfim, acho que assinando embaixo na fala da bancada aqui, dizendo que essa fala do presidente Lula só fomenta discórdia. Só fomenta discórdia. Concorda, David? Sem dúvida, é uma fala completamente incoerente, né? E a Priscila bem trouxe, eles estão lidando ali para fomentar cada vez mais a polarização, porque é bom politicamente para ambos os lados. Então, dessa maneira, eles mantêm viva. Quanto à fala contra a imprensa também, eu estudei 4 anos de jornalismo e o meu grande mérito é de realmente poder perguntar aquilo que a população gostaria de perguntar. Esse é o nosso papel. O papel da imprensa é de justamente questionar aquilo que precisa ser questionado. E nós vamos continuar fazendo isso. E vale mencionar que esse evento, no final das contas, ele foi convocado só por partidos que hoje, por países que hoje os partidos na liderança política são à esquerda. Então não dá para você debater democracia e não chamar o outro lado. Não dá para você não ter convites mais à direita. Isso é um problema, porque isso também passa uma ideia errada, que a gente só conversa e respeita, põe na mesa e pode falar com democracia aquele lado que é a esquerda. E que concomitantemente no mundo apoia muitas ditaduras antidemocráticas e assassinas. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado de pensar quem são os convidados na mesa e se você quer ser um democrata de verdade, chame quem discorda de você. Não só culpe, porque eles estão tendo adesão, eles estão tendo vozes e muitas vezes a gente precisa saber escutar e responder. É isso que é debate, é isso que é democracia. Lá presentes, Espanha, esquerda, Uruguai, esquerda, Colômbia, esquerda, Chile, esquerda, enfim, temos Canadá, esquerda no contexto canadense, França, a depender, centro-esquerda com Macron, México, esquerda, Noruega, esquerda, Quênia, Senegal, Timor-Leste, democracias frágeis. Falando da Alemanha, talvez, com uma honrosa exceção ali com Friedrich Merz, a ver se era ele mesmo representando. Mas os convocantes são todos de esquerda. Os organizadores do evento. Sem dúvida alguma, perfeitamente. 11h50.